até o atentado, a gente estava numa crescente sobre os pedidos para o Biden se retirar da campanha. Só se falava sobre isso nos Estados Unidos, e era uma crescente, cada vez mais figuras do Partido Democrata aparecendo, pedindo para o Biden abandonar a corrida. Óbvio que a partir do momento que acontece esse atentado, morre o assunto. Ninguém mais fala sobre isso. Acabou. Agora, certamente não acabou a preocupação. Eu acho que esses primeiros dias, e agora que vai entrar na convenção republicana, claro que esse assunto do atentado vai virar o maior assunto de todos. Acho que não vai ter espaço para que volte o tema sobre o Joe Biden. O próprio Joe Biden muito provavelmente vai tentar ficar calado, deixar o assunto morrer. E aí eu não sei mais se vai ter força para conseguir que o Biden se retire da candidatura. Pode ser também, e aí por isso eu digo que está muito cedo, que se esse atentado tiver como resultado um crescimento do Trump nas pesquisas, se tornar um candidato ainda mais difícil para o Biden, pode ser que faça com que a pressão fique maior. Do tipo, agora é que a gente não pode mesmo ter o Biden como candidato. Mas eu vi muita gente postando, inclusive, agora o Trump ganhou e isso foi esse tiro foi a eleição do Trump. E eu acho que faz sentido que o Trump se fortaleça depois disso, mas eu queria ressaltar também que eu não ficaria surpreso se não tivesse mudança nenhuma nas pesquisas eleitorais ou se ela fosse muito sutil. Isso porque a gente está num momento de o país está tão dividido em relação a essa eleição e Donald Trump e Joe Biden têm uma rejeição tão grande que eu acho que talvez nenhum atentado seja suficiente para criar uma mudança extraordinária. Mais uma vez, uma diferença entre o atentado e a facada. Bolsonaro era uma figura desconhecida para grande parte da população brasileira naquela época. Donald Trump não é. Donald Trump é uma figura que todo mundo conhece, todo mundo tem uma opinião fortíssima sobre ele. E eu não acho que um atentado vai mudar o que as pessoas pensam sobre ele. Eu acho que, inclusive, o que a Edgar falou sobre o feitiço indo contra o feiticeiro, eu acho que é algo que vai acontecer muito aqui. Tem muita gente questionando a veracidade, não só no Brasil, mas aqui também. Mas também tem muita gente já falando, Donald Trump que cavou a própria cova, ele que faz o discurso de ódio, ele que criou esse momento político. Então, já imediatamente, não é uma comoção generalizada, como parece quando a gente vê as figuras de poder. É claro que o Biden, o Bernie Sanders e todo deputado, governador, senador democrata precisa condenar esse atentado, que é condenável. Mas o público não necessariamente tem a mesma reação. Então, não me surpreenderia se esse evento mudasse pouco a trajetória eleitoral. Eu acho que vai mudar muito o debate político. Se antes a gente estava falando sobre o Biden estar incapaz de ocupar o cargo e Donald Trump ser um mentiroso costumazo, agora eu acho que o tema vai muito mais para esse lugar da violência política, vai se tornar um debate de versões de quem é a culpa de um cidadão como esse decidir assassinar um ex-presidente dos Estados Unidos. A culpa é da retórica dos republicanos, que transformaram a política num ambiente muito mais violento de 2016 para cá, ou a culpa é dos democratas, que durante todo o governo Trump foram para cima do Trump como nunca antes na história de outro presidente. Essas vão ser as versões apresentadas por democratas e republicanos. Então, acho que isso vai ser o ponto central. Agora, Donald Trump ia apresentar o nome que ia concorrer à vice-presidência muito provavelmente nesse comício. Tudo indicava que ele ia falar nesse comício, e ele tinha até e-mail enviado para a base dele falando que possivelmente teriam informações, quem sabe o nome que ia substituir Kamala Harris nesse comício, porque era a última atividade de campanha do Trump antes do início da convenção do Partido Democrata. Esse nome não foi anunciado, eu não acho que o Trump vai ter qualquer pressa para anunciar, ele vai deixar essa comoção generalizada a respeito do atentado ficar na mídia por mais tempo, não tem por que mudar o assunto para um vice-presidente. Mas nos próximos dias vai ser anunciado, porque a convenção do Partido Republicano começa na segunda-feira. O Trump está bem, não mudou a programação da convenção. O Trump vai falar provavelmente no último dia, que é quando ele aceita a candidatura, ou seja, na quinta-feira. Então, assim, eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer e não tem exatamente como a gente saber como que vai se desenrolar. Eu acredito, pessoalmente, que isso favorece o Biden permanecer na corrida. Eu acho que esse assunto vai morrer. Mas eu também acho que a gente está em julho, a eleição é em novembro. Eu não acho que vai mudar tão drasticamente o caminho aí. Pode ser que suba 1, 2 pontos, mas nada que não seja reversível também.
Mas, como eu já disse anteriormente, eu acho que é uma eleição extremamente difícil para o Biden. E vai depender também da investigação, né, Pedro? Porque se a investigação apontar que foi uma armação, aí a campanha dele está trucidada. Tem que aguardar. Com certeza. Eu acho que